começar direto a mostrar como a gente coloca um projeto no Behance, eu vou te mostrar na prática esse projeto da Mandi, que é uma empresa de açaí que eu criei recentemente. E aí eu tô fazendo no Illustrator pela primeira vez. Normalmente eu faço no Photoshop e você pode escolher o que você quiser. O que eu crio são pranchetas de 1080 de altura por 1920 de largura, que é o famigerado Full HD. Antigamente o que eu fazia era pegar a apresentação que eu fiz pro cliente. Eu apresento as minhas identidades visuais, numa apresentação bonitinha, monto tudo. E eu só pegava essa apresentação, colocava no Behance e tava tudo certo. Mas aí eu percebi que isso não é muito interessante, porque são dois propósitos diferentes, né? O Behance tem uma outra proposta, que é enaltecer o meu trabalho, e quando eu estou apresentando para o cliente, a gente tem um outro objetivo, que é apresentar a marca para o cliente. Quem tem que brilhar e eu tenho que fazer... O que eu tenho que fazer acontecer é a comunicação, né? Uma narrativa que eu crio para contar para o cliente como foi a construção e por que aquela é uma boa solução para a empresa dele. No Behance, o meu objetivo é engrandecer o meu trabalho, mostrar as qualidades do meu trabalho, do meu processo criativo. Então eu fiz uma coisa que eu também não costumava fazer, que era colocar novos mockups na minha apresentação do Behance que eu não cheguei a apresentar para o meu cliente, né? Então eu trabalhei com essas 3 imagens iniciais que você tá vendo, eu não cheguei a apresentar para o meu cliente, pelo menos não como elas estão sendo apresentadas para você. E aí, inicialmente, o meu processo criativo é basicamente ir colocando tudo e depois eu organizo. Eu funciono melhor assim, fazendo o que eu tenho vontade de fazer primeiro e depois eu penso numa ordem. Alguns designers são mais metódicos, eu gosto de fazer algo mais livre e só organizar depois. Achei interessante mostrar o antes e o depois da marca, para mostrar a minha visão, o que eu tenho e como o design faz diferença, né? Então, o cliente tinha uma marca, isso eu falei pra ele na apresentação, uma marca bem genérica, bem comum, muito facilmente confundida com outras marcas do mesmo segmento, pelo nome, pelas cores, tudo muito parecido, muito confundido. E a gente criou algo que se destaca, algo que é bem diferente do que a gente comumente vê, porque a gente queria criar uma marca que tivesse uma pegada mais premium, tivesse uma pegada um pouco mais elegante, mas que não deixasse de ser acessível. É importante isso ser destacado. E aí eu comecei a selecionar as minhas melhores telas da minha apresentação. Isso é outra coisa importante, você não precisa colocar tudo o que você tem da marca no seu portfólio. O seu portfólio é os seus highlights. Não sei se você gosta de futebol, mas tem os melhores momentos da partida. E o seu portfólio é isso, são os seus melhores momentos. Então você vai colocar os seus melhores trabalhos, os seus melhores mockups, da melhor forma que você conseguir. Eu tô vendo como eu vou parear as informações e o meu critério é telas bonitas, boas telas e telas que expliquem um projeto também, porque eu quero que a pessoa que vai chegar no meu portfólio entenda qual foi o meu raciocínio por trás de cada decisão. Eu não quero simplesmente jogar várias telas bonitas. O que eu tô vendendo não é simplesmente a estética, não é só a beleza. Eu tô vendendo a minha inteligência, o meu conhecimento, o meu processo criativo, como eu penso, como eu soluciono as coisas, quais foram os problemas que eu encontrei, quais foram as soluções que eu encontrei. Aí eu tô remontando a paleta de cores. Perceba que na apresentação original eu dividi em 2 paletas porque fazia sentido para a narrativa que eu montei. Se você tiver interesse, eu posso mostrar a apresentação completa e te contar como foi, o que eu falei. Mas pro portfólio não fazia muito sentido eu gastar tanto tempo na paleta de cores. Eu achei importante só delimitar quais eram as cores principais da marca e quais eram as cores de apoio. E isso foi feito através do design. As cores principais ocuparam mais espaço na tela e as cores secundárias ocuparam menos espaço na tela. Eu achei importante mostrar como foi a construção do símbolo, então isso eu peguei da apresentação original. Eu sempre gosto de mostrar como foi para o cliente perceber que aquilo não foi feito de forma aleatória, que existe um conceito, que existe uma intenção por trás. Um bom design é um design com intenção. Então aí eu deixo separadinho, porque posteriormente no Behance eu vou escrever um pequeno textinho explicando cada um desses desenhos, vou fazer uma descrição. Por que eu não faço logo? Antes também eu deixava o texto logo na imagem, né, e só colocava no Behance. Mas isso não é interessante, porque o Behance ele tem SEO, o Behance também tem uma ferramenta de pesquisa. Então, se você coloca o seu texto na imagem, a ferramenta de pesquisa vai ter dificuldade de entender o seu projeto. Se você escreve no Behance, você dá mais ferramentas para o seu projeto aparecer aí nas pesquisas. Aí eu coloquei o toolkit, né, com o pattern, alguns patterns que foram criados, como a marca se apresenta. Tem outros patterns também que eu criei,
que eu não coloquei destacadozinho, bonitinho, mas que estão presentes, está presente na embalagem. Eu não gosto de apresentações muito extensas também, eu acho que acaba cansando. E aí eu tô sempre encaixando as minhas imagens dentro de um retângulo de 1080 por 1920. Se você não sabe, é só selecionar as duas, a imagem e o retângulo, apertar Option ou Alt e depois a tecla 7. E aí você vai fazer um recorte e a sua imagem vai ficar dentro do retângulo. E por último eu tô fazendo uma finalização com o meu logo. Daí eu resolvi tentar alinhar verticalmente ali as pranchetas. Tem o Illustrator, dá uma ferramenta para você reorganizar suas pranchetas. Eu coloquei elas para serem alinhadas verticalmente. Até pensei em reordenar, porque como eu disse, eu fiz tudo fora de ordem, né? Seguindo a minha intuição, apenas me preocupei em selecionar os melhores frames do meu trabalho para colocar. Mas aí eu vi que não seria necessário e eu decidi ordenar direto no Behance, porque o Behance ele tem uma ferramenta que você consegue facilmente mudar as coisas de lugar. Então a gente está aí no Behance e nós vamos importar todas as nossas telas que a gente acabou de fazer no Illustrator. Você vai em imagem, seleciona tudo que você quer importar e é só dar o seu OK. Todas as imagens agora estão importadas e tudo que a gente precisa fazer é os nossos textos. Então já peguei uma parte ali do conceito que eu tinha colocado na apresentação que eu fiz para o meu cliente e já vou colar na minha apresentação usando a ferramenta de adição de texto que o próprio Behance dá, como eu disse, para ajudar o meu projeto a aparecer nas pesquisas. E achei de bom tom explicar um pouco mais, porque quando eu apresento o projeto para o meu cliente, eu tô falando para ele, né? Então eu tô narrando, eu faço um vídeo e eu envio para ele. Aí eu não tenho essa ferramenta, aí eu só tenho o texto. Então eu senti que eu precisava acrescentar mais algumas informações. Como, por exemplo, que o nome da marca foi também criado por nós. A gente não criou só a identidade visual, a gente também criou o nome Mandi, que significa raiz em tupi, que foi algo que o cliente trouxe pra gente no briefing, que ele queria algo que remetesse à origem, algo indígena, algo que remetesse à raiz. Foi algo que ele trouxe para nós nas nossas pesquisas. A gente seguiu com esse nome, ele curtiu e representa bem o conceito da marca. É importante que você dedique um tempinho para escrever esse texto, que você busque boas palavras. Você está vendendo o seu projeto, você está contando uma história, você está enaltecendo o seu trabalho, você está enriquecendo o seu trabalho. Quando você se dedica para escrever alguns poucos parágrafos sobre o que você fez, tá? Então, dedique um tempinho, não negligencie essa parte, deixa bonitinho, deixa organizado, deixa bem diagramado, deixa com espaço interessante para que facilite a leitura. Não deixa muito grande para não ficar feio, não deixa muito pequeno para ficar elegível, tá? Com o mesmo carinho que você fez o projeto, escreva os textos que vão estar no Behance. Aí eu fui nas configurações, nos estilos e diminuí o espaçamento, porque eu gosto que as imagens fiquem bem próximas uma da outra. Eu gosto que pareça que é uma apresentação contínua. E aí eu já vou mexer em algumas ordens, não tudo. E aí essas duas imagens da embalagem e do uniforme, na verdade eu queria que elas ficassem uma do lado da outra. Então eu excluí, como está colocado aí, porque eu upei como imagem, e eu vou upar como galeria de fotos, porque aí eu consigo colocar mais de uma imagem junto e elas vão ficar uma do lado da outra. Elas não vão ficar embaixo uma da outra. Então eu estou upando novamente como galeria de fotos e aí a gente consegue uma diagramação bem interessante também, com uma do lado da outra. E aí eu cliquei no botãozinho azul e vou começar a reordenar o meu texto do conceito. Eu tô trazendo para cima e eu gosto sempre de começar com alguma imagem interessante. É bom que você escolha uma boa imagem para ser a sua primeira imagem, porque essa vai ser a primeira coisa que o seu visitante vai ver, que pode ser um possível cliente, outro designer que está pesquisando referências, enfim. A primeira imagem precisa chamar atenção. Você precisa ver a primeira imagem e pensar, poxa, quero saber mais sobre esse projeto. Então, selecione uma boa primeira imagem para ser ali o início da sua apresentação e reordene de modo que você conte uma história. Então, aí no início, por exemplo, eu estou falando do conceito da marca, como foi que surgiu, por que a marca tem esse nome, por que eu pensei nesse símbolo, e aí logo depois eu apresento o símbolo, e aí depois eu falo um pouco sobre as cores, e logo depois eu apresento quais foram as cores escolhidas. Então a gente pensa numa ordem que traga coesão, que a gente conta uma história que não só deixa o nosso portfólio interessante, deixa o nosso portfólio rico, engrandece o nosso trabalho, mas facilita o entendimento do que a gente fez também.
E a ideia não é colocar um monte de texto, não é escrever parágrafos enormes, é ser objetivo, ser claro e escrever apenas o essencial para que quem está vendo consiga entender quais foram as suas intenções, o que é que você quis fazer. Essa parte do símbolo, por exemplo, necessitava de entendimento. Eu não podia simplesmente deixar como está e simplesmente esperar que as pessoas entendessem o que eu quis, ou como foi que eu construí. Aí eu vou falar da antiga marca e perceba que o texto em que eu falo da antiga marca está próximo da tela em que eu mostro o antes e o depois, a marca antiga e a marca nova. Então eu estou falando da antiga marca, estou passando para a marca nova e vou explicar como foi a construção dessa marca nova. E aí eu escrevo o que eu te falei antes. É uma marca que se confundia muito com outras marcas. Eu inclusive coloquei na apresentação para o cliente uma tela em que eu mostro uma pesquisa no Google, em que você pesquisa logotipo de açaí e a marca dele é totalmente igual a todas as outras. E esse foi o meu ponto de partida para criar algo diferente, que fosse dentro do conceito, que pudesse fazer parte daquele universo, mas que pudesse também se destacar de todo mundo que estava ali. Perceba que no briefing eu estou escrevendo: nós buscamos criar uma identidade visual que fosse forte, conceitual e pudesse se destacar de outras marcas do segmento. Perceba que eu falei nós, eu não falei eu busquei. Eu estou falando de mim e estou falando também do cliente, porque a gente fez esse projeto junto. Esse projeto saiu da cabeça dele, das coisas que ele quer, do que ele conhece. Eu simplesmente tentei traduzir as aspirações dele para o que eu sei de design. E aí eu coloquei no mesmo tamanho do texto anterior, porém ficou feio, ficaram 2 linhas perdidas nessas 2 linhas, mas eu já vou arrumar. Eu não gostei de como ficou, porque ficaram 2 linhas muito pequenas, muito perdidas, distantes uma da outra. Não achei que ficou bonito, então eu resolvi juntar as 2 e fazer como se fosse um parágrafo só e acrescentar um pouquinho mais de informação para deixar o layout mais completo e mais interessante. Eu acabei de falar da transformação da marca antiga para a marca nova e agora eu vou falar da construção do símbolo para a marca nova. Então eu preciso explicar o que é que significam essas coisas, como foi que eu fiz isso, como foi que surgiu essa ideia. Então eu coloco: o nosso logotipo é um símbolo minimalista que cria uma padronagem inspirada na linguagem visual indígena brasileira, a partir de um açaí no topo, como destacado aí na primeira parte, amparado por um bowl base, que é formado por linhas simétricas direcionadas ao chão. O que é direcionado ao chão? Também raízes, fortalecendo o conceito central da nossa marca. Então a minha ideia foi criar raízes, né? Esses círculos vindo para baixo, trazer essa ideia de raiz. E aí eu percebi que se eu colocasse no formato circular, ele também remeteria a um bowl de açaí. Isso foram coisas que eu fui percebendo, que eu fui construindo ao longo do processo. A minha ideia inicial era: eu quero raiz e eu quero açaí no meu logo. Eu parti desse princípio. Aí o bowl surgiu depois e como ele acrescenta no nosso projeto, como ele faz sentido. Daí eu percebi que quando eu falei do símbolo, eu senti que cabia colocar o nosso grid, o grid que eu usei para construir esse logotipo. Eu achei que fazia sentido. Eu normalmente não coloco, se você for ver nas minhas apresentações anteriores, acho que quase nenhuma ou nenhuma vai ter o grid de construção, porque eu acho que a maioria das pessoas não entende. Eu acho que não faz muito sentido. Mas, como eu tô falando, mas eu achei que dessa vez cabia pela maneira como eu expliquei como foi construído o símbolo, e eu acho que vai engrandecer a minha apresentação, vai valorizar mais o meu trabalho. Então, decidi abrir uma exceção e colocar o grid que foi usado. Eu não costumo trabalhar com grids nas minhas criações, acho que até por isso que eu não coloco muito no meu portfólio, porque eu não quero que isso se torne expectativa, né, do meu cliente. Mas nesse caso eu usei, e nesse caso eu vi que fazia sentido para minha apresentação, para o meu storytelling, para a história que eu estou contando no meu portfólio, então eu decidi colocar. Então eu fui no meu material que eu tinha, o meu grid que eu mostrei para o meu cliente, porque fazia sentido para a apresentação que eu fiz para ele, exportei e coloquei junto com o meu portfólio, na parte ali em que eu explico como foi a construção do símbolo. Ele vai adicionar no final, mas é só você clicar nessa bolinha azul, clicar em reordenar e mover a sua imagem para onde você quer que ela fique.
Depois é só clicar em salvar e pronto. Majoritariamente está pronta a nossa apresentação. O que eu recomendo que você faça antes de publicar é revisar todos os textos, ler tudo que você escreveu, revisar a ordem das imagens, ver se está tudo certinho. E aí depois a gente vai para a parte de criar uma capa, colocar nome e colocar as tags. A capa, é interessante que seja uma capa chamativa, é interessante uma capa que faça sentido dentro do contexto do projeto. Você pode pegar uma imagem que já está dentro do seu projeto ou você pode criar uma imagem apenas para capa. No meu caso, pelo menos provisoriamente, eu usei essa imagem aí que já está dentro do nosso projeto. Eu vou estudar depois, eu vou publicar para vocês verem como publica, mas logo depois eu vou colocar em rascunhos, porque eu vou estudar fazer algumas modificações, tá? Esse vídeo é mais para mostrar para você como é feito e para te dar ideias, para te inspirar para você fazer o seu. O que você precisa saber é que é interessante que seja uma capa bonita, uma capa chamativa, que faça sentido para o contexto. A pessoa que está vendo não pode clicar esperando uma coisa e se deparar com outra, porque isso vai ser bem chato, bem decepcionante. Então eu deixei essa por enquanto, eu acho uma imagem bonita, mas eu vou procurar uma capa mais interessante, porque ainda não estou completamente satisfeito com ela. No título eu coloco simplesmente identidade visual, Mandi e Açaí, que são palavra-chave, identidade visual, o nome da empresa e Açaí, que é uma palavra-chave. E aqui nas tags você pode usar até 10 tags. Use essas tags, é isso que vai fazer você aparecer nas pesquisas, quando alguém estiver procurando algum trabalho parecido com o seu. Então coloque as tags que tem a ver com o que você está fazendo. Identidade visual, Açaí, identidade de marca, açaiteria. Então perceba que eu estou colocando tags relacionadas a esses dois temas. E aí você marca que é um projeto de design gráfico que você usou, quais programas você usou. No meu caso foram o Photoshop e o Illustrator. Depois é só clicar em publicar e pronto. Tá publicado o seu projeto. Você já pode divulgar ele, você já pode colar ele em grupo de Facebook, você já pode compartilhar ele nas suas redes sociais, pedir pro pessoal ir, pedir pro pessoal dar um joinha. E esse é o projeto final. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se ficou alguma dúvida, não hesite em deixar o seu comentário, porque eu tô aqui disponível para responder qualquer dúvida que você tenha sobre o que eu falei hoje. Se você não tá com nenhuma dúvida sobre esse assunto, assiste esse outro vídeo aqui. Obrigada e até a próxima.